Amém, glória a Deus. Quantos aqui já construíram uma casa, ou pagaram, um apartamento? Levanta a sua mão quando já construíram alguma coisa, já edificaram alguma coisa. Todos vocês que já edificaram alguma coisa sabem muito bem da batalha que é edificar, da batalha que é construir alguma coisa. E tinha um homem que estava construindo a sua casa. Então, semana após semanas, esse homem trabalha edificando a sua casa. Primeiro os fundamentos, depois colocando tijolo sobre tijolo, levantando as paredes, e como toda obra, vários desafios. E apesar do cansaço, e apesar desse desafio, aquela obra avançou. Mas lá pelas tantas, construindo, eu posso dizer assim, os nossos ajudadores, porque a gente pode ver a voz das críticas como uma ajuda, principalmente se a gente sabe eliminar essas vozes de crítica do nosso coração. Então os ajudadores se levantaram dizendo, olha, eu acho que essa construção, ela não está muito bem feita, eu acho que essa parede está meio torta, olha, demora demais, você está demorando demais essa construção, isso não vai ficar pronto tão cedo, os dias de chuva estão se aproximando. E muitas pessoas, queridos, trazendo essa ilustração agora para verdades espirituais, muitas pessoas que estão construindo algo em suas vidas, que estão reconstruindo algo importante em suas vidas que está quebrado, que está em ruínas, que está despedaçado. Muitas pessoas começaram a reconstruir sua vida espiritual, seu casamento, sua família, alguns sonhos, alguns projetos, e de repente essas vozes de crítica, essas vozes que trazem desânimo, essas vozes que tantas vezes nos cansam e provocam medo e tantas vezes nos distraem. Quantas pessoas começaram essa jornada de reconstrução e elas pararam. E elas pararam no meio do caminho. Talvez tenhamos pessoas assim que começaram, que sonharam, mas pararam no meio do caminho. Mas eu quero, queridos, personagem central dessa série que nós estamos ministrando nesse mês de agosto sobre o Neemias, porque o Neemias nos ensina exatamente o contrário. Alguém que também, como esse construtor, que está construindo alguma coisa, que está empenhado, chamado por Deus para realizar algo, mas permanece até o fim. Por isso eu preciso dizer para você que tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. Diga assim comigo, tudo na vida tem começo, meio e fim. Com Neemias nós aprendemos isso, a começo, meio e fim, para a obra de reconstrução que o Senhor tem nos chamado para fazer. Na mensagem anterior, nós aprendemos que o Neemias, ele, apesar de não estar em Jerusalém, mas ele sente a dor do seu povo, ele busca em Deus uma palavra para ir, ele entrou naquela batalha, ele entrou naquela restauração, naquela reconstrução por uma direção do Senhor, e no tempo onde ele estava ouvindo a voz de Deus, pedindo ao Senhor direção, ele se prepara para aquele momento. E queridos, aqui, eu estou então dando continuidade a partir de Neemias, capítulo 2. Então em Neemias capítulo 2, ele, autorizado pelo Senhor, liberado pelo Senhor, ele chega a Jerusalém. Como eu disse para você na semana passada, Neemias ele não morava em Jerusalém, ele era um descendente de israelita, e ele somente havia ouvido, e quando ele chega em Jerusalém, ele realmente, os seus olhos comprovam aquilo que os seus ouvidos haviam ouvido, ele vê que realmente haviam ruínas, aquela cidade estava totalmente destruída, aquela situação era pior do que ele imaginava, mas o Neemias, ele não era aquele tipo de sonhador, que só começa as coisas, que só tem começo, que só tem meio, não tem fim. Quantas pessoas sonham dessa forma, mas não terminam? Mas o Neemias não, ele olhou aquela situação, ele disse, o Senhor me levantou para isso, e nós vamos reconstruir. Mobilizou as pessoas, vamos reconstruir.
Então ele olha para todas aquelas ruínas e aquelas ruínas não geram desânimo no coração dele. Pelo contrário, como ele está ali enviado pelo Senhor, ele desafia o povo e começa aquela reconstrução. Irmãos, aquela missão de Neemias não era só colocar pedras, não era só consertar os muros, não era só colocar portas no lugar. A missão de Neemias, querido, era restaurar a identidade de um povo. A missão de Neemias era restaurar a segurança de um povo. Porque, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender no reino de Deus, reconstruir é nós restaurarmos pessoas. Então eu creio que por trás de toda essa história, aquilo que Deus ele quer ministrar ao nosso coração, por trás de toda reconstrução, existem pessoas e vidas que vão sendo restauradas a partir desses tempos de reconstrução. Eu quero ler com você Neemias capítulo 2, no versículo 10. Porque nessa palavra nós vamos ver aquilo que se levanta quando nós intentamos em realizar uma obra de reconstrução, de restauração de vidas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 2, no versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados. Diga assim comigo, irritados. Ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então aqui nesse versículo, e os próximos 3 que eu vou ler com você, nós vamos ver algumas características, um fruto da carne. Nós vamos ver como esses homens que não eram israelitas, eles eram estrangeiros. Eles eram estrangeiros que estavam ali ao redor de Jerusalém, porque eles estavam vivendo tempos de restauração. E esses homens, a Bíblia diz que eles ficaram irritados quando eles viram que alguém estava se levantando para fazer o bem para o povo. Então, quando Jerusalém ela estava em ruínas, quando Jerusalém estava passando por aqueles dias ruins e ninguém fez nada, ninguém se incomodava. Mas agora que Neemias chega, mobiliza o povo, diz: vamos reconstruir, vamos restaurar a sorte desse povo. Quando ele se levanta dessa forma, queridos, a oposição, ela aparece. Eu disse para você na primeira ministração dessa série lá no livro de Esdras, que quando o altar estava sendo restaurado, quando o templo estava sendo restaurado, também eles enfrentaram uma série de oposições. Mas as oposições desse livro aqui, ela tem começo, meio e fim. Nós temos um fim desejado pelo Senhor. Mas eu preciso dizer para você, e eu disse que eu voltaria nesse ponto agora de uma forma macro, para dizer para você que toda reconstrução, ela atrai resistência. Toda reconstrução, ela atrai resistência. Então você viu aí que esses homens, eles se levantam com o coração irritado. Então talvez, querido, você tenha decidido reconstruir algo ao redor de você. Algo que está quebrado. E aí, quando você começa esse processo de restauração da sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, a tendência é que ficou mais difícil. Então você começa a se perguntar e dizer: se Deus está me chamando para reconstruir, se Deus está me fazendo os meus olhos voltarem para essa batalha, se Deus está fazendo os meus olhos voltar para esse momento onde o que está quebrado pode ser restaurado, por que que a resistência ela se levantou? Por que que ficou tão difícil? E eu quero dizer para você, querido, que a presença de resistências, de oposição, não significa ausência de Deus. Pelo contrário, pode revelar que algo muito importante está sendo restaurado. Por isso a resistência, ela está se levantando. Porque algo de Deus está nascendo. Porque algo de Deus está surgindo. Porque algo novo da parte de Deus está se levantando. Por isso a resistência, ela vai te provocar. Então, a mensagem, essa terceira mensagem da série Deus que Reconstrói, nós estamos falando sobre resistências, nós estamos falando sobre oposição. Então eu preciso falar para você sobre as 3 batalhas que nós precisamos batalhar. As 3 batalhas que nós precisamos batalhar para sair vitoriosos e ter
começo, meio e fim daquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu vou falar para você hoje sobre a batalha da nossa mente, sobre a batalha da perseverança e a batalha do foco. Então, meu tema com você nessa ministração é: não desça, não pare e não perca o foco. Então, vamos repetir juntos? Vamos lá? Não desça, não pare e não perca o foco. Vira para a pessoa que está do seu lado e declara essas palavras sobre ela: não desça, não pare e não perca o foco. Em primeiro lugar, a primeira batalha, a batalha da mente, a batalha da mente. Neemias capítulo 2, no versículo 19, que a Bíblia diz: quando porém Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então, irmãos, esses homens, eles se levantam aqui com essa carnalidade, né, com isso que só realmente quem não tem a presença do Espírito Santo pode fazer com alguém. Ao olhar uma obra, pensa, ele estava fazendo bem, e esses homens se levantam dessa forma, zombando o trabalho de Neemias, zombando aquela mobilização que havia sido feita com aquele fim determinado pelo Senhor. Eles começam a desprezar e trazer questionamentos. E esses três homens aqui, Sambalate, Tobias e Gésem, eles eram pessoas de influência. Eles eram pessoas de influência, eles eram pessoas de autoridade e eles eram pessoas de poder. E aqui nós podemos aprender uma coisa, que muitas vezes as resistências, elas não vêm de quem tem mais força. As resistências, elas vão vir de quem tem mais influência. Nesse caso, a influência aqui, né, o poder de opinião, né? Então, muitas vezes as oposições e até mesmo deveria partir mais de fora essas influências, mas o que muitas vezes acontece dentro da igreja, as divisões que acontecem no nosso meio, por essas influências de opinião. Então, muitas vezes as divisões acontecem dentro da igreja porque uma pessoa, ela tem muita opinião e ela consegue, ao redor de si, convencer pessoas para sua finalidade. Infelizmente, uma finalidade de divisão. E esses homens, eles realmente se levantaram com esse coração de zombaria, de desprezo e questionando de uma forma realmente muito intransigente, muito clara, a obra que estava sendo feita aqui em Jerusalém. Então, vamos focar isso. Muitas vezes a oposição, ela vem de quem tem influência. Terceiro versículo, que cita essas armas, essa batalha que Neemias estava enfrentando. Agora pulando do capítulo 2 para o capítulo 4, porque no 3 é só a estratégia de Neemias e a estratégia tão eficaz que ele utilizou para reconstruir, a organização daquela reconstrução. Capítulo 4 de Neemias, olha só. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, queria que você visse todos esses questionamentos de uma forma de zombaria, como se você estivesse ouvindo uma voz de zombaria, uma voz maligna de zombaria. O que eles estavam dizendo e contrariando aquela situação? Eles disseram: o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Será que eles vão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção desses montes de entulho, de pedras queimadas? Irmãos, imagine se fosse uma oposição se levantando contra a sua vida com questionamentos desse naipe. Porque, queridos, o Sambalate aqui, né, um dos principais ali desse motim, né, de se levantando contra a obra de reconstrução, eles não começaram atacando o muro de uma forma física.
Eles não começaram fazendo uma estratégia de se colocar lá, próximo dos construtores com armas. A primeira estratégia foi atacar a mente dos reconstrutores. Então, todas essas perguntas, o objetivo dessas perguntas era gerar dúvida. Então, as perguntas, olha, o que aqueles frágeis judeus? É a mesma coisa como se ele estivesse dizendo, o que esses fracos israelitas? Então, imagina você lá, Vanderlei, trabalhando com afinco, trabalhando com empenho, com dedicação, e aí levanta alguém para dizer, o que esse fraco homem está tentando fazer? Irmãos, é ruim ouvir uma coisa dessa, sim ou não? E ninguém gosta, né? Você está lá empenhando e chega um camarada desse com um espírito ruim desse para colocar essas coisas. Então a primeira estratégia de ataque aqui foi atacar a mente dos reconstrutores com essas dúvidas. Então eles queriam gerar uma imagem de fracasso na mente daqueles que estavam lá trabalhando com todo afinco, para que aquela obra não chegasse no fim determinado. Então o Tobias, por exemplo, ele também fala uma coisa, olha, ele disse o seguinte, basta que uma raposa suba lá numa dessas pedras que estão sendo colocadas no muro, que aquelas pedras vão cair. Queridos, nenhuma pedra tinha caído ainda, não tinha evidência nenhuma disso, mas eles queriam usar o medo, essas palavras e essas sementes. Irmãos, toda palavra é uma semente, toda palavra liberada é uma semente, ou é uma semente ruim, ou é uma semente boa. Por isso que nós precisamos aprender, morte e vida estão no poder da língua. E que da mesma boca, da mesma língua, não pode sair bênção e maldição. Então toda palavra é uma semeadura. Então aqui nesse caso eles estavam semeando sementes de discórdia. Vamos jogar aqui essas sementes de dúvida, essas sementes de incredulidade, essas sementes de medo, essa semente de intimidação para gerar uma imagem de fracasso na mente aqui dos reconstrutores. Então o que eles queriam? Que a confiança de Neemias e de sua equipe fosse abalada. E eu quero dizer para você que essa é uma das estratégias mais antigas da serpente. Não foi assim em Gênesis 3:1? Em Gênesis nós temos um padrão determinado para toda a Bíblia. A maioria das coisas aconteceram, os estudiosos chamam de a lei da primeira menção. Acontece primeiro em Gênesis e depois tem o padrão repetitivo ao longo da palavra. E lá em Gênesis 3:1, Satanás, se colocou ali naquela forma de serpente para enganar a Eva. O que ele faz para enganar a Eva? Ele lança uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse. Então essa primeira estratégia de Satanás aqui, na mente dos reconstrutores, para gerar dúvida, para gerar incredulidade, para trabalhar em primeiro lugar na mente. Então muitas vezes as batalhas que nós enfrentamos, elas não começam nas circunstâncias, elas começam nos nossos pensamentos. Então a semeadura do inimigo, você não vai conseguir, esse seu sonho não vai ser realizado, você não vai terminar, o seu casamento acabou, você não é capaz. Se eu pedir para os irmãos levantarem a mão de tantas sementes que nós já recebemos assim ao longo da nossa vida, eu creio que a maioria vai levantar a sua mão. E nós precisamos vigiar para a nossa boca não ser essa boca que semeia essas coisas. Porque Satanás está por aí provocando e semeando essas coisas. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus tem armas espirituais para resistir esses ataques na nossa mente. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Olha a arma que a Bíblia nos dá, para que a nossa mente esteja protegida contra essas artimanhas, contra esses ataques. A Bíblia diz, vamos ler juntos? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 91 sobre flechas que se movem sorrateiras nas trevas. A peste, a praga que devasta ao meio-dia. A praga que corrompe ao meio, a peste que se move sorrateira nas trevas. Irmãos,
Nós precisamos entender que nós vivemos num campo de batalha. E a forma de nós resistirmos esses ataques vai ser trazendo sobre nós a palavra de Cristo. É dizendo que nem o apóstolo Paulo também disse: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Diga assim comigo: eu, porém, tenho a mente de Cristo. Mas não vai adiantar só você falar esse versículo, essa expressão como um mantra religioso, se você não conhece a palavra, se você não conhece as escrituras, se você na hora que os pensamentos eles forem lançados contra você, você não fala assim: eu tenho a mente de Cristo, beleza, mas a mente de Cristo vai pensar o que nessa hora? Como é que ela vai debater esses sofismas, esses enganos, essas situações? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que o principal campo de batalha é na nossa mente. Os estudos que já foram realizados aí pelos cientistas dessa área da mente, eles dizem que nós somos bombardeados por uma média de 500 pensamentos não intencionais e intrusivos por dia. 500. E cada um desses pensamentos não desejados duram em média 14 segundos. Então, se esses pensamentos intrusivos e não desejados entram na nossa mente, esses 500, e eles duram uma média de 14 segundos, quando fazendo os cálculos por dia, querido, se nós não temos a mente de Cristo, é uma média de 2 horas. 2 horas pensando o que não é para você pensar. Então, 2 horas. Por isso nós precisamos nos revestir com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Porque um povo que conhece a revelação divina não é destruído. Que um povo que conhece a palavra não cai no pecado, que o povo que conhece a palavra não cede quando esses enganos e essas tentações vierem contra nós. Então a Bíblia diz que existem armas. Esse texto de 2 Coríntios, ele continua dizendo: as armas com as quais nós lutamos não são carnais. O que acontece, fazendo parênteses aqui nesse ponto? Que essas resistências nós sempre colocamos e personalizamos em uma pessoa. E muitas vezes Satanás vai usar pessoas, infelizmente até pessoas da nossa própria família, pessoas próximas. Parece o que fere mais parte das pessoas que mais nos amam. E infelizmente Satanás vai usar a boca dessas pessoas, mas eu e você, nós devemos entender que a nossa batalha não é contra carne ou sangue. Aquela pessoa naquele momento está sendo usada por Satanás. A nossa luta, as armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, uma vez que um pensamento intrusivo e não intencional vem, como é que eu combato isso? Com a mente de Cristo, com a palavra de Deus. Eu repreendo isso em nome de Jesus, pelo sangue do Senhor. Muitas vezes, vem, por exemplo, você não pode, você não vai conseguir. Não, o Senhor me chamou para essa batalha. Fortalece, Senhor, as minhas mãos para a batalha. Eu não tenho medo, eu não temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não temerei. Ontem eu estava fazendo mais uma corrida, 10 quilômetros, e está muito quente. O Moser estava lá na corrida, está muito quente. Irmão, foi difícil chegar no final. Mas eu ao mesmo tempo fiquei pensando assim: se eu ficar pensando que é difícil, amanhã eu não vou chegar para pregar na igreja. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a liberar versículos, comecei a liberar a palavra, comecei a falar: o Senhor, Tu és poderoso. Comecei a liberar vários versículos, parece que o ânimo da gente aumenta, a alegria da gente aumenta. E eu cheguei no final, glória a Deus. Então essa, querida, é uma verdade espiritual, é um princípio espiritual, liberar a palavra. Porque eu quero dizer para você, porque foi isso que Neemias fez. Foi assim que Neemias agiu. Neemias 4:4, olha o que ele disse, o que ele fez. Então, olha só, eu li para você 3 versículos, que todos esses homens de influência, esses homens usados por Satanás, todos eles zombando, criticando, desprezando, lançando palavras de acusação. O que você faria? Sairia correndo? Desesperaria? Entregaria os pontos? Ah, meu Deus, isso é muito para mim. Aprendemos com Neemias 4:4. Olha o que Neemias, como ele age. Ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Como é que Neemias batalhava as batalhas dele? Em oração.
em adoração, confessando a palavra, liberando aquilo que Deus disse, recorrendo ao Senhor. Então Neemias, queridos, apesar de ouvir esses argumentos, ouvir a voz dos inimigos, mas ele não permitiu que essas vozes entrassem dentro dele. Então tem uma coisa que diz, olha, você não pode impedir que o passarinho voe em cima da sua cabeça, mas você pode evitar com que ele pouse lá e ele faça o trabalho dele lá. Então Neemias, ele ouviu a voz dos inimigos, mas ele não deixou que essa voz entrasse dentro deles. E como ele responde? Orando. Nós temos o perfil de Neemias, que é um homem de oração, que é um homem entregue ao Senhor, que é um homem rendido ao Senhor. Então, enquanto Sanbalat está aqui liberando sementes para os homens, Neemias está liberando a fé dele na palavra de Deus. Então, ele não deixou com que as suas atitudes fossem determinadas pela voz do homem. Ele permitiu com que as suas atitudes fossem determinadas pela voz do Senhor, pela palavra de Deus, e assim deve acontecer comigo e com você. A nossa confiança deve estar baseada no Senhor, e se a nossa confiança está baseada no Senhor, as nossas atitudes também vão corresponder a isso, em nome de Jesus. Então eu preciso afirmar para você que você não pode impedir que vozes falem, você não pode impedir, mas você pode decidir qual voz vai governar a sua mente. Por isso aqueles que têm a mente de Cristo, é isso que a mente deles está sendo governada, pela palavra do Senhor. Salmo 119:11 diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então o versículo está dizendo aqui para nós, olha, guardei no coração. Quantos aqui tem coisas guardadas em casa? Levanta a mão. Muitos de nós. E o que está guardado lá na sua casa está ocupando espaço. Então, queridos, se a palavra de Deus ela está ocupando espaço no nosso coração, é isso que nós vamos tirar de lá de dentro quando os ataques vierem. Agora eu pergunto para você, o que é que está governando o seu coração? Quais são as vozes que estão lá dentro? É a voz da crítica? É a voz do medo? Ou é a voz da palavra? Nós só vamos permitir que a intimidação governe a nossa mente, se a nossa mente estiver cheia disso. Agora, se o nosso coração está cheio da palavra, se o nosso coração está cheio da presença de Deus, irmãos, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro ouvido. Então Neemias aqui, ele reconheceu que havia uma oposição, mas ele não permitiu que a oposição paralisasse aquela obra. Então ele viu aquelas circunstâncias, mas ele escolheu continuar confiando em Deus. Então, queridos, a reconstrução, ela continua quando a nossa mente permanece governada pelo Senhor. Eu posso ouvir um amém? Então a reconstrução, ela continua quando a mente ela permanece governada por Deus. Então a primeira batalha, a batalha da mente, A segunda batalha que nós reconhecemos aqui no texto, a batalha da perseverança. Neemias 4:6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Irmãos, olha que lindo isso. A obra, ela avançou. Quando nós não nos detemos nas oposições, a obra, ela vai avançar. Então a Bíblia diz aqui, olha, que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, tinha ânimo. Aquele líder estava falando, vamos avançar, vamos continuar. O nosso Deus está conosco. Por isso eu preciso dizer para você que onde tem oração, onde tem dedicação, onde tem perseverança, a obra de Deus, ela avança. Então se tem oração na sua casa, se tem perseverança nas disciplinas espirituais, se tem muita dedicação no reino de Deus, querido, Deus faz florescer aquilo que Ele confiou nas nossas mãos.
Está aqui o problema de muitas pessoas, porque elas intentam fazer algo em Deus e elas começam fazendo com a força do próprio braço. E quando as oposições elas vêm, elas desistem. Mas aquela pessoa, aquele perfil, esse coração de pessoas que permanecem em Deus, que dependem do Senhor, irmão, Deus vai fazendo acrescentar. Como diz o princípio, fiel no pouco sobre o muito será colocado. Fiel no pouco sobre o muito será colocado. Então Neemias também nos ensina nessa evolução da obra. Era uma obra muito grande, era um trabalho muito grande. Então Neemias também nos ensina que quanto maior a obra, maior a necessidade de vigilância. Quanto maior a obra, maior haverá necessidade de vigiar. Então, enquanto os muros eles estavam no chão, os inimigos somente zombavam. Agora, como os inimigos percebem que a obra já estava pelo meio, que a obra já estava avançando, tinha sucesso na execução daquela obra, então eles perceberam que a estratégia ela tinha que mudar. E em Neemias capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, se zombaria não deu certo, agora nós vamos partir para o plano B. Nós vamos atacar mesmo. Nós vamos entrar com tudo para desmoralizar esse trabalho. Então, em primeiro lugar, irmãos, vem as palavras. Em segundo lugar, aqui vem a conspiração e agora uma ameaça, com o objetivo de paralisar aquela obra. E o versículo 9 diz como Neemias continua respondendo. Queridos, lá em Esdras, no livro de Esdras, nós percebemos que eles foram começando de forma vitoriosa, na reconstrução do templo, mas quando esses ataques se intensificaram, eles desistiram. A obra ficou parada pelo meio. Teve começo, teve meio, mas eles desistiram no meio. Mas aqui já em Neemias, anos depois, quando eles estão reconstruindo, os ataques estão aumentando, Neemias continua olhando para o Senhor. Olha o versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Então, ao mesmo tempo que havia oração, Deus também entregou uma estratégia de vigilância. Então Neemias sabia que eles precisavam do socorro de Deus no meio daquela batalha. Mas também o Neemias entendia que fé não é irresponsabilidade. Ele entendia que precisavam sim do auxílio do Senhor. Mas também o Senhor nos auxiliando, mas também nós vigiando, olho aberto, estratégias aqui nos muros, para que onde ainda havia locais abertos, não houvesse ataque ali. Então Neemias não disse, olha, vamos resolver tudo sozinhos, é da força do nosso próprio braço, não. E também Neemias não disse, o nosso Deus vai resolver tudo por nós, vamos descansar que Deus vai trabalhar. Não, queridos, existe aqui um equilíbrio. Existe aqui um equilíbrio de oração e existe aqui um equilíbrio de vigilância. Isso o Senhor Jesus, ele reforçou lá em Mateus capítulo 26, no versículo 41. Tudo na nossa vida nós vamos precisar orar e vigiar. Orar e vigiar. Então não é orar ou vigiar, é orar e vigiar. Então a dependência do Senhor, irmãos, não vai eliminar a nossa responsabilidade. O que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos confiar em Deus, mas permanecer muito, muito atentos. Então muitas pessoas, irmãos, elas não caem por falta de força, elas caem por falta de vigilância. Porque quando essas estratégias de confusão elas vêm, elas conseguem entrar. Por que elas conseguem entrar? Falta de vigilância. Então na história do povo de Deus, por exemplo, Sansão, o homem mais forte. Sansão não caiu diante de um exército. O Sansão, ele caiu no colo de uma mulher. O Davi que foi um homem poderoso nas batalhas, ele não perdeu a sua maior batalha no campo de guerra. Ele perdeu a sua maior batalha por falta de vigilância na cama de um adultério. Por isso, quanto maior a obra, maior precisa ser a nossa vigilância. E nós precisamos entender, queridos, que a batalha, ela não vinha apenas de fora.
quando essas intensificações de intimidação, de oposições, elas continuaram, agora entrou no coração deles. Olha o versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por isso nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Irmãos, cansar é normal, sim ou não? Sim, o cansaço é normal, é natural em todo o processo, em todo o trabalho nas nossas vidas. Mas o cansaço, ele também pode ser um inimigo muito silencioso. Perceba aqui que o cansaço, ele trouxe os mesmos argumentos que estavam do lado de fora do muro. Agora eles estavam começando a ver, por causa do cansaço, como trabalhadores que não têm mais força. Então, olhando o restante do trabalho, tem muito trabalho ainda. E eles começaram a pensar: nós não vamos conseguir reconstruir o muro. Então aquilo agora que os inimigos estavam repetindo do lado de fora, o cansaço estava trazendo para dentro deles esses pensamentos, esses argumentos. E aqui vai entrar uma das estratégias da perseverança. O inimigo, irmãos, vai continuar falando ao nosso derredor. O perigo é quando nós começamos a concordar com o que ele está falando. Então ele vai dizer para você: não está dando certo. É muita coisa, é muito trabalho, é muito emprego de força. Será que você vai conseguir? Não vamos conseguir essa meta, esse objetivo. Então ele começa a trabalhar gerando esse tipo de cansaço. Mas o Neemias, irmãos, era um líder que ouvia o Senhor, ele não perdia a estabilidade dele em Deus. Ao ouvir essas coisas, ao ouvir esses planos, o que ele responde? Versículo 14, ele diz: não tenha medo deles, não tenha medo das vozes da oposição, lembrem-se do Senhor que é grande e temível. O que Neemias está invocando aqui? Ele não está dizendo: olha, vocês vão conseguir, força do pensamento positivo, vocês vão conseguir. Não, ele está dizendo: não tenha medo deles, lembrem-se do Senhor, lembrem-se quem nos chamou para essa batalha, lembrem-se das vezes onde nosso Deus interferiu, nos ajudou, nos auxiliou, lembrem-se dos livramentos, lembrem-se das portas abertas, lembrem-se do quanto Deus é bom. Tem um texto na Bíblia que diz: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, nesse dia onde o medo quer atacar o nosso coração, o que nós devemos dizer? Trazer a palavra para a nossa boca. Então o que Neemias fez não foi elevar, o ego deles, elevar, mas foi dizer: não tenham medo deles, o nosso Deus lutará por nós. Então quando o medo aparece, nós precisamos nos lembrar da fidelidade do nosso Deus, da fidelidade do nosso Deus. Lembre-se da voz que te chamou, lembre-se da voz que te chamou, lembre-se, irmão, do que Deus tem falado ao seu coração e chamado o seu coração nesses dias. Minha oração nesses dias é: Senhor, levanta reconstrutores, levanta esses indignados com a situação, o mundo ao redor, esses que vão ver situações quebradas, vão se levantar em nome de Jesus. Por isso eu preciso dizer para você, querido, que Neemias, ele não tinha uma mente dividida. O que é a mente dividida? Tiago, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que aquele que tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Coloca para nós aí, Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 8. Quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Então, queridos, o instável, ele muda conforme as situações. Ele é como se fosse o camaleão. O camaleão não muda de cor, de acordo com o ambiente que ele está. Então, a mente instável, uma hora, a mente instável, ela avança. Na outra hora, a mente instável, ela recua. Uma outra hora, a mente instável, ela está acreditando. Numa outra hora, ela está duvidando. Então, quem tem uma mente que é instável, não sabe quem agradar.
Então uma hora ela está ouvindo a voz das circunstâncias e outra hora ela está ouvindo a voz de Deus. A Bíblia não nos chama para ter uma mente dividida. Esse texto de Tiago, ele está falando sobre o poder da perseverança. Inclusive aqueles que permanecem até o fim, a promessa do texto diz, vão herdar a coroa da vida. Mas quem tem a mente instável, que não sabe quem quer agradar, irmãos, não vai receber a coroa da vida, não tem recompensa. Queridos, foi assim que o Davi, quando havia aquele desafio, que ninguém queria lutar contra o Golias, aquele grande gigante, aquela grande oposição, aquela grande estratégia de ataque contra Israel. Davi, quando olhou para Golias, que o Davi, ele se lembrou, que ele não tinha uma mente dividida. Ele se lembrou, o Senhor me livrou de um leão, o Senhor me livrou de um urso, o Senhor vai nos livrar desse gigante incircunciso. Irmãos, a mente perseverante é uma mente que se lembra do Senhor, que traz à memória os feitos do Senhor, que confia no Senhor, que entrega completamente o caminho ao Senhor. Por isso eu preciso dizer para você, irmãos, não permita que as circunstâncias façam você esquecer a voz que te chamou. Não permita que as circunstâncias elas façam que você esqueça a voz que te chamou. Então quando você olhar para as circunstâncias, o seu medo vai crescer. O seu medo não, em nome de Jesus, não é seu. O medo, ele vai crescer. Mas quando você se lembra do Senhor, a sua coragem, a sua fé, ela vai aumentar. Então queridos, o Neemias, ele não apenas encorajou o povo, mas também, além de dizer, o nosso Deus vai lutar por nós, lembrem-se do Senhor, não tenha medo deles. O Neemias, ele fez uma chamada especial para o povo, no meio daquela batalha, no meio daquele cansaço. Ele se lembrou o povo de uma coisa importante e especial, que cada um de nós também devemos ter consciência no meio dessa obra de restauração das nossas vidas. Ele disse no versículo 14, e lutem pelos seus irmãos, e lutem pelos seus filhos, e lutem pelas suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem pelas suas casas. Irmãos, o Neemias entendeu uma coisa aqui, que existem coisas na nossa vida pelas quais vale a pena nós lutarmos. Eu tenho ouvido, irmãos, muitas pessoas desistindo do seu casamento. Eu tenho ouvido muitas pessoas que chegam justamente com todos esses argumentos do inimigo. Seu casamento não vai permanecer, seu casamento não vai prevalecer, é o fim, não tem mais jeito. Irmãos, sabe o que eu viro para essa pessoa e digo? Eu não digo assim, não, desiste mesmo, irmão. Não, eu digo para ela, irmão, luta pelo seu casamento, luta pela sua casa, luta pela sua família. O nosso Deus vai lutar por você. Se realinhe com os princípios da palavra de Deus. Separa tempo de dependência, separa tempo de confiança no Senhor. Irmãos, se nós queremos construir uma igreja forte, nós não podemos negligenciar, irmãos, uma família. Nós não podemos negligenciar a proteção da nossa própria família. Se nós queremos construir uma família forte, nós não podemos deixar de lutar pela nossa família. Eu posso ouvir um amém? Deus pode encontrar reconstrutores assim pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Então, queridos, cada um precisava entender uma coisa: eu tenho uma parte nessa batalha, cada um de nós aqui tem uma parte nessa batalha, para que a igreja seja forte, para que a igreja que é composta por famílias fortes, saudáveis, firmes, cada um aqui tem uma parte nessa batalha. Por isso cada um de nós deve se posicionar, voltar para o muro, voltar para o trabalho, voltar para a obra, porque o nosso Deus, Ele lutará por nós, em nome de Jesus. Então nós já falamos da batalha da mente, e essa batalha da perseverança. Perseverem, foco naquilo que é mais importante. E falando em foco, a terceira batalha é a batalha do foco. Então olha só como é que foi o andar da carruagem. Neemias capítulo 6, no versículo 3, existe aqui uma das respostas que, na verdade, se eu fosse colocar o coração dessa palavra, é esse ponto número 3. Porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou fortemente comigo nesse tempo, nesse versículo. O Neemias, ele responde. Talvez seja um dos versículos-chave desse livro de Neemias, é essa resposta dele.
diante de alguns ataques. Ele diz: olha, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Então, irmãos, já que a batalha na mente não funcionou, a batalha contra a perseverança, quando eles estavam cansados e o Neemias disse: não tenham medo, vamos continuar. Já que essas estratégias elas não funcionaram, agora a batalha vai deixar de ser contra o muro e vai se voltar para o líder. Então, ferirei o pastor e o rebanho será ferido. Então, agora a intenção desse outro nível de batalha é ferir quem estava na frente, ferir o líder Neemias. E aqui nós vamos entender uma verdade, porque nem sempre o inimigo, ele vai destruir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas ele vai intentar tirar os nossos olhos daquilo que Deus nos chamou a fazer, ou seja, tirar a batalha do nosso foco, tirar os nossos olhos do real lugar que Deus nos chamou a fazer. Então, olha só, um versículo antes desse 3, Neemias dá essa resposta, você vai entender essa resposta. Neemias 6, versículo 2, o Neemias recebeu um convite. O convite era o seguinte: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Então, irmão, você está lá no meio da batalha, você está lá focado na batalha. E o Neemias recebe um convite: ei, Neemias, vamos tomar um cafezinho, vamos compartilhar, tem aqui uma festa, tem um churrasco bom para ir, vamos compartilhar, vamos participar de uma festa. Irmãos, o Neemias, ele tinha muito entendimento e muito discernimento, eu falei isso para vocês na semana passada. E o Neemias, ele discerniu que por trás desse convite existia uma má intenção, que esse convite ele era mal intencionado, na verdade eles queriam fazer o mal para Neemias. Então eu quero dizer para você, irmão, nem todo convite que você recebe vem de Deus, nem toda oportunidade que está aí na beira do caminho é uma oportunidade de Deus, é um propósito de Deus, nem toda conversa que aparece para nós merece resposta. Qual foi a resposta de Neemias para esse bilhete, para essa mensagem do WhatsApp, para esse convite? Neemias capítulo 3, estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Irmãos, o Neemias aqui ele tinha uma convicção extraordinária, porque cada um de nós deve aprender essas duas palavras que o Neemias falou aqui. Neemias falou: não posso. Diga assim comigo: não posso. Não posso. Não posso. Então, queridos, não posso descer, porque existe uma missão, eu não terminei, não concluí. Não posso porque existe uma prioridade. Não posso porque Deus me confiou uma grande obra. Irmãos, a Bíblia diz que por 4 vezes o Neemias respondeu: não posso, não vou, eu estou focado, eu não vou descer, e ele permaneceu firme. Então o Neemias ele tinha muito discernimento para perceber qual era a prioridade daquele momento, e a prioridade era ser fiel à voz que o havia chamado, não era momento para se distrair. Por isso eu quero dizer para você, irmão, que quem discerne o propósito não se perde nas distrações. Quem discerne o propósito não se perde nas distrações. Pode colocar essa frase para mim aí, por gentileza? Quem discerne o propósito não se perde na distração. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui falar mal de uma pessoa para outra. O pastor fala mal de gente para o outro. Então não cheguei lá, irmãos. Estou melhorando, em nome de Jesus. E aí eu fui falar mal de uma pessoa para outra. E você acredita que a irmã virou as costas para mim e saiu? Ela ouviu, ela começou o que eu estava falando, e ela virou as costas e vazou. Traduzindo para a nossa mensagem de hoje, a irmã estava falando simplesmente: não posso me distrair. Não posso me distrair. Irmãos, para nós não perdermos o nosso foco,
para nós não perdermos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não podemos descer para aquilo que Deus não nos mandou descer. Então, irmãos, não desça para discussões inúteis. Não desça para provocações. Não desçam para conversas que roubam a sua fé. Não desçam para oportunidade que nos tiram do nosso propósito. Porque o foco, ele produz, ele protege o nosso chamado. Por isso eu quero reafirmar para você uma coisa que eu disse hoje de manhã. Cuidado com as mesas que nós sentamos, com as conversas que nós temos. Se as mesas que nós estamos sentando não têm propósito, não estamos falando sobre propósitos, não estamos falando sobre o reino de Deus, se terminamos falando de pessoas, se terminamos falando mal de líderes, se terminamos falando mal uns com os outros, irmão, a batalha aqui era do lado de fora, mas muitas vezes o que nós percebemos é a batalha aqui no nosso meio. Nós estamos aqui construindo algo para o reino de Deus, mas aí no nosso meio se levantando divisões, se levantando calúnias, se levantando difamação, irmão falando de irmão. Irmão, nós podemos sim ter um ambiente onde nós podemos discordar uns dos outros, mas jamais criar essa cultura de maledicência, criar a cultura de falar uns dos outros, de ficar cedendo a essas vozes. Por isso, se você tem algo contra alguém, procure essa pessoa. Nós estamos num ambiente de maturidade, procure essa pessoa com amor e carinho. Nós precisamos entender isso, não vou descer para discussões inúteis, não vou descer para convites que me tirem do propósito. Irmãos, nós estamos edificando o reino de Deus juntos. Não destrua aquilo que o reino, que as pessoas, que os trabalhadores estão fazendo conjuntamente. Vamos construir juntos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então Neemias nos ensina, ele não desceu para conversas inúteis. Provérbios capítulo 4, no versículo 25, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então essa primeira estratégia do cafezinho não deu certo. Segunda estratégia foi a estratégia da difamação. Neemias 6:5, a Bíblia diz, então, na quinta vez Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Provavelmente você já viu alguém nas redes sociais, tem uma carta aberta. Na maioria das vezes a carta aberta é uma carta de difamação, é uma acusação pública. Então, queridos, qual que era a mentira? Qual que era a mentira por trás dessa carta aberta? Neemias, ele quer ser rei. Neemias, ele está reconstruindo os muros porque ele quer se rebelar. Mas o objetivo por trás dessa carta aberta, irmãos, era gerar medo. Era destruir a reputação de Neemias. E sabe como Neemias respondeu? Não foi se justificando. Eu acredito que quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Você não precisa ficar se defendendo quando você está, em nome de Jesus, fazendo o correto. Que é porque o Neemias, ele responde, primeiro para essa acusação direto, manda a mensagem do WhatsApp direto. Ele diz, o que você está fazendo? Ele diz, olha, é invenção da sua cabeça, só isso. Nós não temos o Neemias indo na rede social dele, olha, estão falando mal de mim, fiquem do meu lado. O que ele faz? Ele faz o que ele sempre fez. Ele diz no versículo 8 e 9, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Diante desses ataques que queriam destruir a reputação de Neemias, ele ora, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Isso é maturidade, irmão. Não é ficar gastando tempo tentando convencer as pessoas a acreditar naquela mentira. Ele simplesmente se volta para o Senhor. E aí a terceira estratégia aqui contra o Neemias. A Bíblia diz que os inimigos pagaram um profeta, imagine, pagaram um profeta chamado Semaías. Olha só o versículo 10. Um dia fui à casa de Semaías e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Então esse falso profeta, que foi pago para profetizar, esse falso profeta disse assim, olha Neemias, estão levantando um ataque contra você, você vai ser morto,
mas eu tenho uma estratégia. Vamos entrar no templo para que você proteja a sua vida. Irmãos, era uma intimidação espiritual, era uma intimidação piedosa. Por trás disso parecia algo profético, mas por trás disso havia um grande engano. Qual era o engano? Neemias não podia entrar no templo, ele era um copeiro, ele era um administrador, ele era um governador, ele não era um sacerdote e ele não era um levita. Se ele caísse naquela isca de entrar no templo, o que aconteceria? Está aí um álibi, está aí uma prova. Nós podemos retirar esse líder do lugar, mas irmãos, o líder Neemias é um líder íntegro, que não cai nessa espiritualidade, que muitas vezes, que parece espiritual. Quero dizer para você, então nem tudo que parece espiritual vem de Deus, Irmãos, então nós fomos andando aqui, e graças a Deus a obra termina. Graças a Deus, pastor, depois de 3 palavras essa obra terminou. Irmãos, como eles empregaram muito esforço, muita dedicação, era um chamado de Deus. Pode tocar aí, já que vocês estão aqui, me ajuda agora, com o fundinho musical. Então quando eles se empenharam, eles se dedicaram, havia dependência do Senhor, eles não cederam a essas vozes, irmãos. Eu quero lembrar para vocês na primeira palavra, o templo demorou 17 anos, porque teve começo, meio e desistência. Mas a Bíblia diz, em Neemias 6,15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Mas talvez você passe, pastor, o muro deve ser do tamanho do muro da minha casa, deste tamanho. Não foi fácil. Quero dizer para você que não. Quando você vai andando na leitura de Neemias, quando eles vão consagrar os muros, eles passam pelo meio desse muro, era um muro de batalha, muro de cidade, fortificações. Passava no meio desses muros carros, os carros daquela época. Então eram muros espessos. Irmãos, era muito trabalho, foi muita dedicação, houve cansaço, mas houve perseverança, houve foco. 52 dias. E eu preciso dizer para você que quando você intenta no Senhor, assim como Neemias intentou em Deus, porque Neemias sabia que aquela obra não era dele, aquela obra, ela era do Senhor. Eu quero dizer para você, o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, é obra do Senhor.